A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Estamos de novo aqui nessa última aula, Rota 66, viajando pela Bíblia. Nós estamos no livro de Gênesis, na aula de número 24, uma aula a qual foi preparada com muito carinho para nós encerrarmos esse ciclo do livro do Gênesis. Vamos lá. Nós terminamos a aula passada falando sobre a questão de de Onã, e Judá e Tamar, e sobre o pecado daquele jovem, de quando vai fazer relação sexual, ele faz a relação, seu sêmen no chão, e nós estudamos sobre isso, sobre também é pecado usar método de controle familiar, o anticoncepcional, camisinha, e nós aprendemos sobre isso. Agora nós vamos aqui dar seguimento de novo aqui à história de José. Uma história maravilhosa, uma história muito bonita, que vamos voltar de novo no capítulo de número 39 e vamos dar seguimento à história de José. Que diz assim, no capítulo 39, versículo 1 e 2, nós vamos estar estudando que Deus fala que ele era com José. Então a diferença, o diferencial na vida de José era que Deus era com ele. Um aluno meu, ele fez uma pergunta, e a pergunta é: por que José, depois de toda essa tribulação, tudo dando errado para ele, parece que dá errado, aparentemente parecendo dar errado, e você não vê ele blasfemar, você não vê Deus falando com ele todas as horas, Deus falando com José para que sustentasse José? Por quê? Eu falando para ele que com certeza o seu bisavô Abraão, o homem da fé, ele falou para Isaac, contou a história para Isaac, que é o avô de José. Isaac conta a história também para Jacó, o seu filho, e que ele seria o que ia suceder o seu trono. Nós observamos aqui que Jacó também amava José. Ele, com certeza, ele contou todas essas histórias para ele. E todas essas histórias que foram contadas, Deus, ele realizou. Porque aquele que faz a promessa, ele é poderoso para cumprir a promessa. Então José, com certeza, ele sabia que Deus iria cumprir a promessa que tinha na vida dele. Os sonhos que ele teve seriam sonhos que iriam realizar. Então José tinha esta convicção. Muitas vezes nós não precisamos de sonhos, revelações, Deus falando conosco. O testemunho nosso, um testemunho de vida, nós observamos Deus agir em nossas vidas. Eu acredito que José também não foi diferente. Deus, ele agiu através dos testemunhos. E testemunho fala muito alto ao nosso coração. Observamos aqui no capítulo 39, a mulher de Faraó assedia José. Ela vai assediar José. E falando, chamando José para que José fosse dormir com ela. No capítulo 39, versículo 2, e o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. E no capítulo 39, versículo 21, fala de novo: o Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Então, observamos que aqui, Deus era com ele, e ele caiu na graça de Potifar. Quando ele foi lançado na prisão, Deus também era com ele. E ele foi lançado ali, porém, o amor de Deus estava com ele. E Deus estava com ele. Então, e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça para que ele pudesse suportar aquilo. Nós observamos que quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, Deus nos dá graça para suportar as tribulações. Esta é uma outra coisa que eu estava falando. José não precisava Deus está falando com ele direto. Ele sentia a graça de Deus. Quem sente a graça de Deus não precisa de revelação, não precisa de profecia, não precisa de pessoas estar falando, estar estimulando, porque a graça de Deus verdadeiramente estava com José. E quem tem a graça de Deus não precisa de bajulação, não precisa de profecia, não precisa de revelação. E nós observamos que quando ele desce à prisão, que quando acontece que a mulher quer assediar ele, o que acontece? Diz a palavra de Deus que ele falou: não posso fazer isso com o meu Senhor deixou tudo nas minhas mãos, eu jamais vou fazer algo
desta maneira, e a segunda vez ela faz de novo, ela começa a insistir, e vendo que ele não queria, agarrou ali as suas vestes, a sua roupa, e José saiu correndo. Ela ficou com as vestes de José na mão e começou a gritar, falando que José tinha estrupado, tinha forçado a fazer relação sexual, sendo que não foi aquilo. E quando o seu esposo chega, o seu esposo, sem aviso prévio, sem dizer nada, já furioso, já manda lançar José ali naquele cárcere, sem mesmo perguntar para José o que teria acontecido. Também a voz de José, entre a voz de José e a mulher de Potifar, a voz de José ia ficar com certeza vagando. Mas o interessante, o importante que o versículo fala, que o Senhor, porém, estava com José. Não interessa o que acontece em nossas vidas, o mais importante é que Deus está conosco e a graça de Deus está sobre a nossa vida. Quantas coisas que acontecem com a igreja de Deus, mas a graça de Deus faz com que a igreja passe. Quantas calúnias que a igreja de Deus já recebeu, quantas calúnias que Jesus recebeu, Paulo recebeu, mas a graça de Deus, o favor imerecido de Deus está sobre nós e sobre a igreja e sobre você também. Então José na prisão, José interpreta 2 sonhos. Observamos que José ficou muito tempo naquela prisão, mais de 2 anos. E chega ali, ele vai interpretar 2 sonhos, um sonho do carcereiro, no carcereiro ali, no cárcere, quero dizer, do padeiro e do copeiro. E aquele sonho que o copeiro teve, o padeiro, ele ficou muito perturbado porque não sabia o que estava acontecendo. Ali, José interpreta aquele sonho. E quando ele começa a relatar para José o sonho, o copeiro e também o padeiro, os pães que estava carregando sobre a sua cabeça, que vinha as aves comia, que ele interpretou que ele seria morto em 3 dias. Depois teve a interpretação também do copeiro, que daí 3 dias ele estaria servindo vinho para o rei. E isso tudo aconteceu. O interessante é que quando aconteceu, José fala para ele para fazer menção do nome dele quando estivesse ali no palácio. Que era para ele falar de José, que José estava ali justamente. Mas diz a palavra de Deus que ele não lembrou disso. Não se lembrou de falar de José. 2 anos depois, José interpreta os sonhos do faraó. Interessante que, como aquele copeiro esqueceu, porque o padeiro tinha morrido, mas Faraó teve um sonho. E naquele sonho também ele ficou muito perturbado, porque ele não conseguia interpretar. E veio os magos, os sábios, os inteligentes, e não conseguiu interpretar, e Faraó, furioso, iria matar todos aqueles sábios. Mas o copeiro lembra e fala: quando eu estava lá na cadeia, tinha um jovem, tinha um rapaz, e contou o sonho que ele teve, e passou para Faraó, e Faraó mandou buscar a José. José se barbeou, tomou um banho e foi até Faraó, né? E ele vai e interpreta o sonho ali de Faraó. Faraó fica muito feliz e Faraó tira ele da prisão e empossa ele como governador ali do Egito. Que coisa maravilhosa, Deus já trabalhando aqui na vida de José. Deus já está aqui, Deus é o Senhor da história. A história por trás da história. E Deus no controle da história de José. Não somente de José, Abraão, Isaac, Jacó, história de Israel, história da igreja. Deus sempre está na história. Deus é o Deus que controla toda a história. E a Bíblia diz que era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito com 30 anos de idade. Observa, ele tinha 17 anos, agora ele tem 30. Ou passou agora 13 anos para que ele chegasse até o palácio, mas chegou até o palácio. José tem 2 filhos no Egito, e um filho ele coloca o nome de Manassés, em um filho, que quer dizer que Deus me faz esquecer, que significa esquecer. E tem outro filho e coloca o nome de Efraim, que significa duplamente frutífero, ou Deus me fez crescer
na terra da minha aflição. Então o nome dos filhos é o nome de algo que significava. Porque Deus é um Deus que fez ele esquecer de todas as barbaridades que os seus irmãos fizeram. E além disso, na terra da aflição do Egito, Deus fez ele crescer duplamente. Deus ele fez crescer na terra ali da sua aflição e a terra do Egito. Passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, que José tinha revelado que aquelas 7 vacas magras seria os 7 anos de fome, as 7 vacas gordas que engoliam as magras, seriam os 7 anos de fartura, onde ele foi e comprou todos os mantimentos ali do Egito e colocou em depósito. Como José havia predito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Então observamos aqui que Deus já começa a cumprir. 7 anos tinha se passado. Passados 7 anos de abundância. Agora vai entrar os 7 anos de fome, onde nós vamos ver agora a promessa de Deus se cumprir na vida de José. Então desceram 10 dos irmãos, eram 11, mas vai descer 10. Mas Benjamim vai ficar, né? Era 11. Desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal no Egito. Do Egito. Olha, vamos observar aqui. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram rosto em terra perante ele. Claro, sem saber que era ele que estava ali. Eles vêm e se prostram para comprar comida no Egito, porque é uma necessidade. Ali estava ali aquele faraó que para ele ali era faraó. Interessante que ali agora eles vão comprar. Aí José, ele quer ver Benjamim. José está com saudade de Benjamim, José está com saudade do seu pai, mas José vai planejar ali, armar uma estratégia do capítulo 42 a 44 para trazer ao Egito o seu irmão mais novo. E ele pede para trazer o irmão mais novo. Da próxima vez que eles quisessem vender, ele teria que trazer o seu irmão mais novo, mas sem saber que era José que estava falando ali. Aí ele vai armar uma estratégia para que aquele irmão mais novo ele venha. Interessante que quando fala isso, esse irmão mais novo, que ele estava com saudade, que ele queria vir, e quando ele arma essa estratégia, dizendo que é para o irmão dele mais novo, que era para vir, olha, um dos seus irmãos mais novos, eu quero que ele esteja aqui. A Bíblia diz que já havia 2 anos de fome no meio da terra. Então nós observamos aqui que 2 anos de fome, mais 7 anos de abundância, já se passaram 9 anos. Depois que José, ele senta no trono. E quando ele traz o seu irmão mais novo, quando os seus irmãos trazem seu irmão mais novo, ele faz um outro plano ali, José faz um outro plano e coloca o seu copo, o copo de Faraó, dentro do saco de mantimento de Benjamim. E a Bíblia diz que quando eles foram embora, seus irmãos foram embora, ele pediu para que os seus guardas fossem até atrás e falasse que algum deles ali roubaram aquele copo. E quando eles foram atrás para revê-lo, os irmãos, com certeza sabendo que ninguém roubou, eles falaram ali que se te pegasse ali qualquer um daqueles sacos que tivesse este copo, então poderia levar para servir de escravo. Eles dão certeza que ninguém tinha tomado posse do copo de Faraó, e eles falaram dessa maneira. E quando abriram ali aquele saco que era o saco de Benjamim, estava o copo de Faraó. Levaram eles até Faraó, e foi Faraó como falando para eles que eles eram ladrões, que iriam prendê-los.
e que teria que deixar então Benjamim ali até resolver aquele problema. Aí foi neste momento que Judá, ele entra na história, e Judá, ele pede para que ele fique e deixe meu irmão embora. Por quê? Porque o meu pai vai ficar muito triste, meu pai já é velho, ele vai chorar. E a Bíblia diz que José, ele sai neste momento e entra ali no banheiro e lava o seu rosto. E a Bíblia diz que no capítulo 45, versículo 2 e 3, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder porque ficaram atemorizados perante ele, ficaram com medo, porque agora poderia vir a retaliação. E eles ficaram muito atemorizados por causa dessa situação. E quando eles dobram ali, eles veem que Deus era na vida de José. E José, vendo eles muito com medo da retaliação, José fala para eles: Deus me enviou diante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Nós observamos aqui que quando ele fala que não foi vocês, mas assim não foste vós que me enviaste para cá, mas sim Deus. Mas observamos que ele não estava aqui, com certeza a Bíblia não está isentando aqui o pecado dos seus irmãos. Nós observamos aqui que José ele estava falando aqui nessa situação por humildade, porque já tinha passado aquela situação. Porque às vezes nós olhamos para um texto igual a esse e achamos que Deus, ele então não pode cobrar dos seus irmãos, porque não foi eles que enviaram, é propósito de Deus. Eu creio que Deus ele usa um propósito, Deus ele usa erro para que ele possa tirar proveito da situação. Eu não posso acreditar num Deus que vê os seus irmãos ofendendo, os seus irmãos ou mentindo para o seu pai, dizendo que foi uma fera que o comeu. O pai aqui, observamos que ele tinha 17 anos. Agora ele já está com 39. Então 22 anos depois, o pai ainda não tinha visto o filho, achando que o filho estava morto. Eu não vejo Deus fazendo isso usando a maldade. Deus não é maldade, Deus não é maldoso. Mas eu vejo Deus criando, tirando o proveito de uma situação, porque a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem. Não quer dizer que todas as coisas são boas, mas Deus tira o proveito da situação. Eu vejo Deus tirando o proveito dessa situação. Eu vejo Deus consertando aquilo que está errado. Eu vejo Deus fazendo desta maneira. Então nós não podemos achar que Deus condiz com o erro, Deus condiz com a maldade. Para abençoar alguém, então Deus condiz com a maldade. Eu vejo que esta maldade não vem de Deus, porém Deus, desta maldade, Deus tira a bênção até da maldade. E ele fala desta maneira, claro, com certeza, por ser muito humilde, José ser muito humilde e ter muita graça de Deus. Só quem fala essas palavras é quem tem muita graça de Deus. Quem está cheio de Deus não tem ódio no coração. Nós vemos que seus irmãos estavam com ódio no coração, agora aqui ele não está com ódio no coração. Vamos lá. Deus usa erros das pessoas para cumprir seu propósito? Claro que sim, Deus ele usa. Agora observamos aqui, ó. Olha aqui, observamos aqui o Egito. Onde que ele estava no Egito? Foram buscar alimentos. Saiu daqui para buscar alimento. Onde estava José? E nós vamos ver essa parte todo dia aqui, daqui a pouco no livro de Êxodo, eles estão aqui no Egito. Deus tem essa terra prometida para eles, onde eles vão conquistar essa terra, eles vão sair do Egito como um forte para voltar de novo. Mas aqui estamos observando aqui o projeto de Deus, como que Deus ele trabalha, de que forma Deus trabalha. Deus falou que eles iriam descer para o Egito, eles desceram para o Egito. Daqui a pouco nós vamos começar a aula de Êxodo, nós vamos ver, né, eles voltando aqui
para essa terra. Vai ficar 40 anos no deserto até chegar à terra que Deus prometeu. Todos que vieram com Jacó para o Egito, que eram seus descendentes, foram mulheres dos filhos de Jacó, todos eram 66 pessoas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70 pessoas. Vamos lá. Israel é apresentado a Faraó. Aí agora vem Jacó, que é Israel, e apresenta-se a Faraó. José compra toda a terra do Egito para Faraó. Israel abençoa os filhos de José. Interessante aqui que quando Israel ele vai abençoar Efraim, ele vai abençoar Manassés. E ele fala assim, ó, agora pois os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus, Efraim e Manassés. E nós vamos observar que esses 2 aqui, ele vai entrar as 12 tribos de Israel, vai entrar Efraim e vai entrar Manassés, no lugar de José e no lugar de Levi. Porque Levi também é uma tribo que vai ser os primogênitos de Deus, e José porque os seus filhos vão entrar no lugar de José. Interessante, nós vemos quando nós vamos chegar nas tribos de Judá, as 12 tribos. Agora vamos ver a profecia de Jacó. Jacó ele vai abençoar os seus filhos. E agora a bênção dos seus filhos, ele vai falar, Rubem, tu és meu primogênito, minha força e princípio do meu vigor. Ou seja, o primogênito, a força, porque quando ele era novo, ele teve este filho. O mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Inconstante como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai, então contaminaste, subiste à minha cama. Interessante que ele vai e corta Rubem por ter deitado com a sua mulher, por ter deitado com Bila. Agora, lá atrás nós estudamos as lições para trás. Agora nós estamos vendo, quando ele vai trazer a bênção, ele vai agora falar o porquê que agora ele não seria mais o primogênito. Agora ele vai falar de Simeão. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumento de violência. No capítulo 49, versículo 5. No 6, ele fala, no seu secreto conselho não entre minha alma com a sua congregação. Minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram varões e na sua teima arrebataram bois. Interessante que quando ele começa a falar sobre quando ele mata aquele príncipe, que nós passamos na aula também, que quando ele mata, não foi da vontade de Jacó. Eles aqui passaram pela lei de Jacó, eles não obedeceram a Jacó, ele matou Siquém, e não só Siquém, mas todo o povoado de Siquém, onde Jacó agora está cobrando deles, que foi Simeão e também Levi. Aí então, a bênção caiu no colo de Judá. Mesmo Judá, com aquele problema sério dos filhos, mas Judá, aqui é onde vai sair o Messias, o leão da tribo de Judá. Muito interessante mesmo. E ele vai abençoar Judá. E a bênção é Judá, no capítulo 49, versículo 9. Ele diz, Judá é um leãozinho da presa subsiste. Filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão venho, quem o despertará? Como leão velho, quem despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem um legislador dentre teus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos, e abençoa Judá. Então observamos que vai agora entrar Manassés e Efraim, e vai sair José e Levi. Então entrou aqui Manassés e Efraim. E aqui são as 12 tribos de Israel, que agora em diante nós vamos ver sobre as tribos de Israel.
Agora vamos ver que mais um patriarca morre. Já morreu Abraão, já morreu Isaac, e agora Jacó e também José. Ele morre. E ele disse assim, disse José a seus irmãos, eu morro, porém Deus certamente vos visitará, e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, Isaac e Jacó. Interessante que quando ele começa a falar para os irmãos que ele vai morrer, só que ele sabe que tem uma promessa. Ele sabe da promessa futura. Ele sabe da promessa que se cumpriu na vida de Abraão, Isaac e Jacó, e se cumpriu na vida dele. E ele morre, mas a promessa não morre. E ele fala, certamente vos visitará. Deus vai visitar vocês. E vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, Isaac e Jacó. Observamos que José, ele acreditava nesta bênção. José estava ali, daí 400 anos que ia acontecer esta profecia, é isso que ele está falando, que vai acontecer com o povo. Mas ele acreditando que mesmo ele morrendo, a promessa não iria morrer, ele faz esse pacto com seus irmãos. E o pacto é, José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. Que coisa linda! Porque ele fala desta maneira, vocês vão transportar meus ossos daqui. Eu estou no Egito, mas não sou do Egito. E nós vamos observar que na saída do povo de Deus, eles vão fazer isso. Isso que José pediu. Então observamos que José, ele iria morrer, porém ele sabe que a sua promessa não vai morrer e os seus ossos continuam vivos, a sua memória continua viva. Interessante, o triste não é quando um homem morre. A maior tristeza é o que morre dentro de um homem quando ele ainda está vivo. Isto é o mais sério. É a sua expectativa, a sua esperança em acreditar que ele vai morrer, mas continua a sua história e continua as promessas vivas. Que nós não possamos também que nós possamos ser igual a José, né? Que acreditar que nós vamos um dia partir dessa terra, mas a promessa continua, a geração continua, e que não honra as promessas que Deus tem na minha vida, na minha família. Nós podemos morrer sim, mas aquilo que está dentro de nós, quando nós estamos vivos, continua vivo. Tá bom? Que nós possamos ficar verdadeiramente convicto nessas coisas. E morreu José da idade de 110 anos. E o embalsamaram e puseram no caixão no Egito. Interessante que embalsamar aqui, são os egípcios que faziam isso. E quando o embalsamaram, para que pudesse conservá-lo, para que quando ele saísse dali, teria os seus ossos. Nós vemos que no Egito tinha aquelas múmias do Egito, os faraós que eram embalsamados. Deus guardou tanto José, que José, ele também teve a honra de um faraó para ser embalsamado. Não era qualquer um que era embalsamado, eram os faraós. E ele foi embalsamado também. E para que cumprisse também a promessa de tirar os ossos dele, daí 400 anos, tirar os ossos para que os ossos também subissem desta terra e fosse para a terra prometida que Deus tinha prometido. Então nós observamos que José era da idade de 30 anos quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. Agora ele está com 110, passa a ser 80 anos depois que ele foi para o palácio de Faraó. Observamos também que ele tinha 30 anos e nós observamos que tinha passado 7 anos de fartura, mais 2 anos de fome. Então se completa 9 anos. Então quando os irmãos descem, ele estava ali com 39 anos. Ele tinha saído com 17, então 22 anos depois, para ele ver seu pai de novo. E para seu pai saber que ele estava vivo. Vamos fazer algumas continhas. 7, 10 anos que ele morreu. E menos 39 anos. Então nós observamos que
que passou-se 71 anos. 71 anos depois que ele aqui vai falar com seus irmãos para ele morrer. Então depois que o seu pai volta, a Bíblia diz que quando ele tinha 30 anos, ele vai para o palácio, passou 7 anos de abundância, mais 2 anos de fome, foi quando o seu desce, então ficou mais 70 anos ainda, desfrutando aqui da companhia do seu pai e da companhia dos seus irmãos. Então 110 anos. Então quando ele chega aqui, ele tinha 17, então ele viveu 93 anos da vida dele, foi toda ali no Egito, 93 anos, apenas 17 anos em Canaã. Então toda a vida de José, praticamente toda a vida de José foi no Egito. Mas observamos que ele ficou bastante tempo ainda, podendo desfrutar do seu pai, podendo desfrutar dos seus irmãos ainda. Deus deu graça para que ele ficasse ainda muito tempo. Graças a Deus, por isso que Deus é um Deus que lhe dá graça para que José suporte, para que nós suportamos quando nós estudamos. E a história de José é uma história muito bonita, uma história muito rica, e que nós possamos também aprender com a história de José, que independente da situação, independente das divergências, independente do ódio que vem sobre as nossas vidas, dos nossos irmãos, mas Deus ele tem um caminho a trilhar, e Deus ele com certeza ele está sempre tentando fazer o melhor na nossa vida, que todas as coisas têm contribuído a favor da minha vida, a favor da sua vida, e no final nós sabemos que Deus conserta todas as coisas, no final tudo vai dar certo. Pode ter certeza disso, que todas as promessas, tudo aquilo que Deus cumpriu na nossa vida, tudo aquilo que Deus não cumpriu também em nossa vida, ele se cumprirá, e que tudo seja também para a glória do nome do Senhor. Observamos que nós começamos a aula, já estamos na aula de número 24, vamos entrar na próxima aula no livro de Êxodo. As coisas passam muito rápido, né? E nós estamos aprendendo muito, Deus está nos ensinando, e através dessas grandes histórias, dessas bênçãos de Deus, também nós também participamos desta promessa. E nós vemos que aquele que prometeu para Abraão, Isaac, Jacó, José, tudo se cumpriu. E lá na frente Moisés, nós vamos ver que tudo Deus vai se cumprir. E se Deus cumpriu com eles, vai cumprir em nossas vidas também, tá bom? Então eu aguardo você, tá bom? Na próxima aula, em nome de Jesus, graças a Deus que nos deu vitória. E se você tiver alguma dúvida aí, pode deixar na descrição do vídeo, que nós estaremos também te respondendo, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus. E aguardo você no livro de Êxodo, na próxima aula, tá bom? Deus abençoe.